Hoje você conhecerá sobre o suposto capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Pelo que temos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos capítulo 28 é o seu final no verso 31, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O capítulo 28 de Atos, ele termina abruptamente, deixando o leitor em suspense no verso 31. Atos dos Apóstolos, o único livro que não tem uma finalização formal. É o que nós vemos, é que Atos não parece ter fim. Alguns estudiosos creem que o final de Atos teria se perdido. Embora outros, diz que teria sido terminado por Lucas após o martírio de Paulo. Outros acreditam que não tem final porque os crentes atuais estariam vivendo seu final. Dentre outras teorias. Durante o reinado de Luís XVI, 1774 a 1793, um cientista francês por nome de C.S. Sonini viajou por ordem do rei ao Oriente Médio. Durante sua passagem pelo Império Otomano, Sonini recebeu um presente do sultão Abdol Hashemeh. O presente recebido por Sonini era uma verdadeira relíquia, uma cópia de um manuscrito em grego que provavelmente é do IV século, o qual como sendo do final do livro de Atos dos Apóstolos. O manuscrito descoberto nos idos de 1780, nos arquivos de Constantinopla, no mesmo local onde o Didaquê havia sido encontrada. Sonini traduziu a suposto final de Atos dos Apóstolos do manuscrito grego para o francês e para o inglês. A tradução para o inglês foi encontrada uma cópia do livro de Sonini numa das viagens para a Turquia e a Grécia. O livro pertence à família de Sir John Newport, da Irlanda. O livro continha o brasão da família de Sr. Newport, e uma cópia dava permissão do sultão da Turquia para que ele viajasse em partes do domínio otomano. O capítulo final de Atos foi publicado no inglês em 1799. Um dado importante que temos para legitimar o manuscrito de Sonini é que de fato, sabemos que Paulo viajou para as regiões da Europa atual. O que realmente isso ocorreu? A narrativa acerca da viagem de Paulo, passando também e talvez pela Espanha, é coerente com o que é relatado em Romanos 15, 23, 29. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha, vemos aqui que de fato Paulo tinha a intenção de ir à Espanha. A geografia de Atos 29, além de perfeita, é totalmente condizente com o mundo romano do primeiro século. Um bom exemplo disso é o porto romano de Rafinus, conhecido na Inglaterra dos dias atuais como Sandwich, em Kent. O mais impressionante é que há uma história corrente naquela região de que Paulo teria de fato a visitado. Na época dos saxões havia uma casa naquele exato local que havia sido chamada de Casa dos Apóstolos. Tais evidências tornam muito improvável a não autenticidade do manuscrito Sonini. Mas pelo simples fato de muitos estudiosos por não ter achado nenhum pedaço do original, ou, por falta de mais evidências, eles o levou a considerá-lo como um texto espúrio. Este aqui é o Códice de Sonini. Já que agora vocês viram o Códice de Sonini. Então, sem mais delongas, ouviremos a tradução do Códice de Sonini. Atos dos Apóstolos capítulo 29. E Paulo, cheio das bênçãos de Cristo e transbordando de Espírito, partiu de Roma, determinando ir para a Espanha, pois há muito tempo havia planejado viajar para lá, e também tinha a intenção de ir dali para a Britânia. Pois ele ouvira na Fenícia que alguns dos filhos de Israel, por volta do tempo do cativeiro assírio, haviam escapado pelo mar para ilhas distantes, conforme falado pelo profeta, e chamadas pelos romanos de Britânia. E o Senhor ordenou que o evangelho fosse pregado para longe, tanto aos gentios quanto às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ninguém impediu Paulo, pois ele testemunhou corajosamente sobre Jesus diante dos tribunos e entre o povo, e levou consigo alguns dos irmãos que estavam com ele em Roma, e embarcaram em Hóstia, e,
com os ventos favoráveis, chegaram em segurança a um porto na Espanha. E muitas pessoas se reuniram das cidades e vilarejos e da região montanhosa, pois ouviram falar da conversão do apóstolo e dos muitos milagres que ele realizara. E Paulo pregou poderosamente na Espanha, e grandes multidões creram e foram convertidas, pois perceberam que ele era um apóstolo enviado por Deus. Eles partiram da Espanha, e Paulo e sua companhia encontraram um navio na Armórica e navegaram para a Britânia, indo em direção à costa sul até alcançarem um porto chamado Rafinus. A notícia de que o apóstolo havia desembarcado em sua costa se espalhou, e grandes multidões dos habitantes o encontraram. Eles trataram Paulo cortesmente, e ele entrou pela porta leste de sua cidade e hospedou-se na casa de um hebreu de sua própria nação. E no dia seguinte, ele subiu e ficou no Monte Lud, e o povo se aglomerou à porta e se reuniu na Rua Larga. Ele pregou Cristo para eles, e muitos creram na palavra e no testemunho de Jesus. E à noite o Espírito Santo desceu sobre Paulo, e ele profetizou, dizendo: Eis que nos últimos dias o Deus da paz habitará nas cidades, e seus habitantes serão contados, e na 7ª contagem do povo, seus olhos se abrirão, e a glória de sua herança brilhará diante deles. E as nações subirão para adorar no monte que testemunha a paciência e longanimidade de um servo do Senhor. E nos últimos dias, novas notícias do Evangelho sairão de Jerusalém. E os corações do povo se alegrarão, e eis que fontes serão abertas, e não haverá mais praga. Naqueles dias haverá guerras e rumores de guerras, e um rei se levantará, e sua espada será para a cura das nações, e sua pacificação permanecerá, e a glória de seu reino será um espanto entre os príncipes. E aconteceu que alguns dos druidas foram até Paulo em particular, e mostraram por seus ritos e cerimônias que descendiam dos judeus que escaparam da servidão na terra do Egito, e o apóstolo acreditou nessas coisas, e deu-lhes o beijo da paz. Paulo ficou e viveu lá por 3 meses. Ele foi confirmado na fé e pregou continuamente sobre Cristo. E depois dessas coisas, Paulo e seus irmãos partiram de Rafinus e navegaram para Atium, na Gália. E Paulo pregou nas guarnições romanas e entre o povo, exortando todos a se arrependerem e confessarem seus pecados. E vieram a ele alguns dos belgas para inquiri-lo sobre a nova doutrina e sobre o homem Jesus, e Paulo abriu seu coração para eles, contando-lhes todas as coisas que lhe haviam acontecido, explicando que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eles partiram, refletindo entre si sobre as coisas que tinham ouvido. Depois de muita pregação e trabalho, Paulo e seus colegas passaram para Euvécia e chegaram ao Monte Pôncio Pilatos, onde aquele que condenou o Senhor Jesus se lançou de cabeça para baixo e pereceu miseravelmente. Imediatamente, um torrente brotou da montanha e lavou seu corpo, despedaçado, para um lago. E Paulo estendeu suas mãos sobre a água e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, dá um sinal a todas as nações de que aqui Pôncio Pilatos, que condenou teu filho unigênito, lançou-se de cabeça no abismo. Enquanto Paulo ainda estava falando, eis que houve um grande terremoto, e a face das águas mudou, e a forma do lago era semelhante ao filho do homem pendurado na agonia na cruz. E uma voz saiu do céu, dizendo: Até Pilatos escapou da ira que está por vir, pois ele lavou as mãos diante da multidão no derramamento de sangue do Senhor Jesus. Portanto, quando Paulo e aqueles que estavam com ele viram o terremoto e ouviram a voz do anjo, glorificaram a Deus e foram grandemente fortalecidos em espírito. Eles partiram e chegaram ao Monte Júlio, onde estavam erguidas 2 colunas, uma à direita e outra à esquerda, erigidas por César Augusto. E Paulo, cheio do Espírito Santo, levantou-se entre as 2 colunas, dizendo: Homens e irmãos, estas pedras que vocês veem hoje testemunharão minha jornada daqui para frente, e verdadeiramente digo, elas permanecerão até o derramamento do Espírito sobre todas as nações,
e o caminho não será impedido ao longo de todas as gerações. Eles partiram e chegaram a Ilírico, com a intenção de ir pela Macedônia até a Ásia, e a graça foi encontrada em todas as igrejas, e prosperaram e tiveram paz. E para vocês? O manuscrito C.S. Sonini, é real ou não? Deixa aí o seu comentário.